Independência dos Estados Unidos da América, parte 2. Na parte 1 da nossa última aula, nós começamos a ver um pouco as características da colonização inglesa da América, antes de entrar propriamente na independência dos Estados Unidos, na independência das 13 colônias. Lembrando o seguinte, gente, os Estados Unidos, eles foram o primeiro país das Américas a se tornarem independentes, tá? Foram colonizados ali pela Inglaterra e se tornaram independentes em 1777. Essa independência, a Constituição norte-americana, né, ela foi bastante influenciada pelas ideias do Iluminismo, que a gente estudou nas últimas aulas também. O iluminismo desde da Revolução Inglesa até principalmente no século XVIII por toda a Europa, a França especialmente, mas por toda a Europa, aquelas ideias de liberdade, aquelas ideias de igualdade, aquelas ideias de liberdade de expressão, aquelas ideias de república, aquelas ideias de criticar o controle absoluto dos reis, né, o poder absolutista, enfim, todas aquelas ideias lá do John Locke, Montesquieu, Voltaire, etc, etc. Tudo isso vai influenciar muito a independência dos Estados Unidos, né? O processo de independência e a Constituição norte-americana, né? O conjunto de leis que vai reger a sociedade americana, vai dar os valores. Mas antes da independência, nós começamos a ver um pouco as características dessa colonização inglesa, né? E nós vimos que os Estados Unidos, inicialmente, eles não eram o país que a gente conhece hoje, que é aquele retângulo enorme, né? Um dos maiores países do mundo. Não, eles eram, na verdade, as colônias inglesas eram apenas 13 colônias. Veja só aqui no mapa, né? Olha aqui nesse canto direito, essa tripinha vermelha são as 13 colônias. Veja só que é uma faixa litorânea ali no Oceano Atlântico, né? No norte, na América do Norte. As colônias inglesas eram só essa tripinha. O território dos Estados Unidos hoje, ele vai até, ó, acompanha aqui na flecha, ele pega toda essa região aqui, tá? E vai desembocar no Pacífico, né? Os estados aqui, né, como a Califórnia e tal, são estados que vão ser conquistados. A expansão territorial, ela vai demorar, vai atravessar o 1800 inteiro, né? 1810, 1820, 1830, 40, 50, 60, através de guerras, através de compras, né? O território vai crescendo, mas nesse momento da independência era só essas 13 colônias, né? E a colonização desse território, ela começa lá em 1550, né? Lá por volta de meados do século XVI, né? E a gente viu que tem dois tipos de colonização, né? A colonização dos estados do norte e a colonização dos estados do sul, né? A gente viu que esses estados aqui do sul, como a Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia, são estados que têm uma colonização parecida com a do Brasil, né? E enquanto os estados mais ao norte, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, tudo aqui já tem uma colonização diferente da do sul. É bom frisar isso porque os estados do norte dos Estados Unidos e os estados do sul, eles vai chegar um momento que eles vão entrar numa guerra civil, tá? Uma guerra sangrenta, com dois projetos, duas agendas distintas de país, tá? A gente vai ver isso posteriormente, tá? O que a gente precisa entender, isso a gente já viu inclusive, né, na aula passada, bem as diferenças do norte para o sul. Tá? Então, assistam a aula 1, né, quem não viu, e reassistam caso precisem revisar. Mas a gente viu o seguinte, esse quadrinho aqui ele é esquemático, né? As colônias do norte, elas são colônias de povoamento, né? Famílias vieram para se fixar na terra, constituírem ali suas famílias e produzirem localmente, né? O clima era temperado,
e a economia se voltava para a agricultura familiar, né, pequenas terras, com alimentos, gêneros diversificados, né, tanto leguminosos, trigo, cereais, milho, etc. E a mão de obra era livre e assalariada, portanto não havia a presença de escravos africanos escravizados, né? Então, o norte tem essas características, que é completamente diferente do sul. O sul vigorava, eram colônias de exploração, tá? Então, você não tinha famílias se fixando na terra, você tinha latifúndios, né? Ou seja, grandes proprietários de terra, onde você tinha apenas um dono dessas terras, e esse dono dessa terra plantava um só gênero agrícola, né? No caso, o tabaco ou o algodão, e com a mão de obra dos africanos escravizados, né? O clima no sul também ele é mais tropical, temperado tropical, né, que favorece o cultivo desses gêneros como o tabaco, né, e o algodão. E a mão de obra era escrava, a presença negra era muito grande, portanto, nos estados do sul, né. Nós vimos que as razões, né, dessa diferença tem muito a ver com o que acontecia na Inglaterra, né? A gente viu que na Inglaterra, a Inglaterra no século XVI, 1500, 50, ela também sofreu com as guerras religiosas entre católicos e protestantes, né? Vocês se lembram lá das reformas religiosas? A Europa foi dividida entre protestantes ao norte e católicos mais ao sul, não é isso? Só que mesmo dentro dos protestantes você tinha também ali diferenças. Você tinha os luteranos, os calvinistas e no caso da Inglaterra você tinha ainda os anglicanos, né? Os anglicanos eram a religião instituída ali pelo Henrique VIII, pelo próprio rei da Inglaterra, como uma forma, uma alternativa, né, religiosa, diferente tanto dos católicos como dos protestantes, dos calvinistas, né? Então você tem ali, a Inglaterra ela está dividida entre anglicanos, puritanos e católicos, né? E nessas guerras religiosas, muitos puritanos eles acabaram fugindo, né? Porque o anglicanismo, na verdade, que era a religião oficial do rei, vai começar a perseguir muito fortemente esses puritanos, né? Os puritanos são os calvinistas da Inglaterra, né? São aqueles caras que acreditam que o trabalho, o enriquecimento é sinal de predestinação ao céu, né? Quando você morre. Então, o trabalho, a riqueza, o acúmulo de, enfim, todas as atividades comerciais são sinais de que você está predestinado à salvação, né? E esses caras, eles vão ser perseguidos pela igreja anglicana, né? E aí eles vão fugir para a América. Então, essa colonização do norte aí vai ter muito forte a presença desses puritanos, né? Tem um livro do Max Weber, que é um dos maiores sociólogos da história, que chama Ética Protestante e Espírito do Capitalismo. Nesse livro ele fala muito bem assim como que a religião protestante e especificamente o puritanismo ela favoreceu muito o desenvolvimento do capitalismo porque ela abandonou aquelas regras do catolicismo, né? De que você não podia emprestar dinheiro a juros, enriquecer com excesso não era muito bom, porque, né, valorizava muito mais assim as coisas, tinha que se voltar o olho muito mais para as coisas do espírito do que das coisas mundanas, né? E o protestante, o puritano, ele valoriza as coisas mais mundanas porque ele trabalha muito com comércio de coisas, objetos materiais, né? Então isso vai desenvolvendo o capitalismo, né? Que é o acúmulo de dinheiro, o acúmulo de capital. E então, no norte vai se formar muito essa mentalidade do enriquecer com o próprio trabalho, né? O self-made man, que é aquele valor do trabalho, o valor do enriquecimento,
como um sinal de salvação, né? Muito forte, um espírito religioso, né? E esses caras, eles vão chegar, vão começar a colonizar aqueles estados do norte e vão formar a chamada Nova Inglaterra, né? Com a mão de obra livre, a economia baseada no comércio, na troca e na venda e pequenas propriedades, tá? Já o sul, né, tem a ver com muito mais parecido com o caso do Brasil aqui, né? Que é a coisa da mão de obra escrava, do latifúndio e da economia voltada para exportação. Então a galera do sul montou uma colonização que não era tão assim de se fixar na terra, de ter aquela ideia de aquele compromisso, né, muito com a região aqui, né? O pessoal estava mais preocupado em enriquecer e se sentir inglês, né? Já no norte o pessoal já estava fugindo da Inglaterra por perseguição, então a ideia era meio que criar uma nova terra, um novo país mesmo. Desde o início já tinha um pouco incrustado essa ideia, tá? E aí, quando chegar lá no século XVIII, né, meados do século XVIII, o quadro na Inglaterra, o quadro na Europa, a Inglaterra vai estar em uma guerra tanto com a França quanto com a Espanha, tá? Porque nesse momento, desde 1550 até chegar em 1750, a gente sabe que as terras aqui da América, uma parte foi colonizada pela Espanha, outra por Portugal, outra pela França e outra pela Inglaterra. Aquela região da América do Norte, onde é os Estados Unidos, o Canadá, né, uma parte do México, ela ficou muito disputada entre a Inglaterra, a França e a Espanha, né? E você teve, além disso, territórios da Ásia, né? Porque a gente tem que olhar de forma global. Na Ásia também você tinha disputas entre a Inglaterra, a França e a Espanha por colônias, né? E você vai ter, então, tanto aqui na América quanto na Ásia, disputas entre esses três países, tá? E a guerra mais famosa é a chamada Guerra dos Sete Anos, que foi uma guerra que durou de 1756 até 1763, né? Veja só, aqui você tem vários, vocês não precisam decorar, né? Mas vocês têm vários desses conflitos, ó, entre 56 até 63. Batalhas uma série de batalhas, né? Aí de vez em quando a Inglaterra vencia, na outra vez a França vencia, depois a Espanha se metia no lugar, enfim, você tinha um vai e vem, né? Dessa briga. E o que é importante é que em 63 a Inglaterra sai vitoriosa no que diz respeito aos territórios da América do Norte, né? Então, as colônias, as 13 colônias, elas ficaram garantidas ali pela Inglaterra e a França e a Espanha tiveram, né, que perderam e tal. E a Inglaterra garantiu a posse daquelas terras, tá? E mais outras ali na Ásia também, né? E o que acontece é que com essa vitória da Inglaterra, ela começa a apertar o cinto sobre as suas colônias, tá? Porque até então é importante destacar, aquelas colônias, tudo bem, elas pertenciam à Inglaterra, mas a Inglaterra não tinha não pressionava, não controlava tanto aquelas terras, tá? Porque ela estava ocupada, a Inglaterra tinha domínios no mundo inteiro, né? E ela meio que deixava um pouco frouxa ali, né? Essas terras da América. Mas aí, com a vitória sobre a França e sobre a Espanha, falou, não, agora a gente vai ter que apertar, porque a gente passou essa guerra toda aqui para garantir essas terras, então vamos começar a explorar direito esse território, né? E aí ela começa a criar uma série de medidas para
fortalecer o seu poder sobre essas colônias e explorar ao máximo possível essas colônias, né? E uma dessas formas é criar impostos, né? Outra dessas formas é criar monopólios, tá? Definir quem são as empresas, né? No caso são empresas inglesas que vão fazer, por exemplo, o comércio do tabaco, ou do chá, ou do algodão. Quem é que vai entrar para vender produtos ali dentro da colônia? E quem é que vai extrair os produtos dessa colônia e vai vender lá no mercado europeu, né? Então essa tentativa de apertar a colônia vai culminar nas guerras de independência, tá? Porque até então os colonos tinham sido largados ali de forma meio frouxa, e aí a Inglaterra resolve apertar os caras, né? E aí, né, com aquela experiência de liberdade toda, especialmente das colônias do norte, né, que já tinham fugido da Inglaterra, já estavam criando um vínculo com a terra, o conflito vai ser inevitável, né? A luta pela independência vai ser inevitável. Então vamos dar uma olhada aqui nos principais impostos, tá, que a Inglaterra cria sobre essas colônias. Esses aqui sim são importantes de saber, tá? Primeiro, uma das primeiras leis, né, que visa apertar as colônias norte-americanas vai ser a chamada Lei do Açúcar, tá? Vou começar aqui de baixo para cima, tá? A Lei do Açúcar, ela dizia o seguinte, ó: os colonos da América, eles só podem comprar açúcar que venham das Antilhas Inglesas, tá? As Antilhas é aquela região ali, aquele conjunto de ilhas na América Central, né, que também era domínio inglês, né? E aquela região fabricava muito açúcar, igual o Nordeste brasileiro fabricava açúcar. Ali também tinha um clima muito bom e você tinha os canaviais. Esses canaviais pertenciam à Inglaterra, tá? E portanto somente açúcar vindo dali é que podia entrar dentro das colônias. Quer dizer que antes vinha açúcar de outras partes? Pois é, né? Com aquele afrouxamento, com aquela colonização meio frouxa da Inglaterra sobre as colônias, aquelas alturas os colonos estavam estabelecendo comércio com outras regiões que não as Antilhas Inglesas, ainda que de forma contrabandeada, né? Então apertou o cerco, agora o açúcar só pode vir das Antilhas Inglesas. Segunda lei, né, a segunda aqui, é a lei do selo. A lei do selo dizia o seguinte: todo produto que entrar na colônia, ela deve ter um selo, uma espécie de um selo mesmo, tá? Que ateste, que formalize que ela é um produto legal, né, controlado ali pelos ingleses, né? Então, se não tivesse esse selo, qualquer produto alimentar ou uma ferramenta, se não tiver o selo inglês, ele não é legal. E aí, se o guarda pegar, você vai preso, tá? Por contrabando ou por estar usando produtos ilegais dentro da colônia, né? Então tinha que passar tinha tudo que ser selado, né? Uma forma de controle sobre a economia do entra e sai de produtos dentro da colônia. E por fim, a gente tem a lei do chá, né? Que tá essa primeira aqui. A lei do chá também, o chá era muito consumido dentro das colônias, né? Olha aqui a imagem do chá. E o chá, ele era muito... comprava-se e vendia esse chá dentro das colônias de forma muito generalizada. E a Inglaterra falou, tá rolando um baita de um comércio, tem muita gente ali enriquecendo, eles estão fazendo comércio entre eles e nós aqui na Inglaterra
estamos controlando isso. A gente está perdendo muito lucro em cima desse produto. Vamos criar uma lei dizendo que o chá só pode ser vendido para as colônias se pertencer à chamada Companhia das Índias Orientais, né? Então a Inglaterra tinha uma empresa que chamava Companhia das Índias Orientais, né, que era uma empresa que na verdade buscava o chá lá na Ásia, né, porque o chá ele era cultivado muito ali na região do Ceilão, perto da China, né? Então somente os ingleses da Companhia das Índias Orientais é que podiam fazer esse comércio, tá? E até então rolava tudo na forma do contrabando ali, né? Então apertou mais uma vez. Então são, né, 3 leis, entre várias outras, né? Mas essas são as 3 principais leis que mostram o desejo da Inglaterra de controlar cada vez mais as colônias britânicas, né? E isso vai gerar revolta, né? Veja só aqui nessa imagem a famosa Boston Tea Party, né? Que é a festa do chá de Boston, né? Esse aqui é um episódio emblemático na história dos Estados Unidos, né? Todo mundo conhece essa história por lá, né? Que mostra que há uma revolta dos colonos aqui na América com relação aos ingleses, né? Os ingleses da Companhia das Índias Orientais, que vão chegar lá com chá, né? Aquele chá vindo lá do Ceilão para vender aqui dentro das colônias, os colonos simplesmente vão receber esses navios carregados de chá, vão se vestir de índios, né? E todos vão abordar esses navios, pegar o chá, pegar toda a mercadoria, né? Que era uma mercadoria que valia muito dinheiro, e vai jogar no mar essas caixas de chá, gerando um baita num prejuízo para essa empresa inglesa, né? E isso vai gerar uma baita de uma revolta, né, tanto dos colonos, e aí os ingleses vão ficar furiosos e vão revidar também com soldados ingleses que vão ser mandados, né, pelo rei inglês para cercar a cidade de Boston e matar todo mundo, né, que tivesse envolvido nessa revolta, né, na festa do chá de Boston. E aí você vai começar a ter conflitos armados entre colonos e soldados ingleses, tá certo? Então a coisa já está entrando aí na luta armada, né? E aí, nas colônias, a essas alturas, você vai ter também alguns intelectuais, né, políticos, advogados, intelectuais, né, bastante inspirados nesses ideais do iluminismo, que eles vão começar a organizar o processo eles já meio que estão discutindo a independência, né? Vamos fazer independência, não vamos? Como é que a gente vai fazer isso, né? E vai ter um congresso, né? Esses colonos vão organizar um congresso chamado o Congresso da Filadélfia, né? Que acontece em 1774. E esse congresso, inicialmente ele não tinha sido organizado para fazer a independência, né? Os principais líderes eles estavam meio que pensando em criar algumas imposições, algumas propostas para o rei da Inglaterra para que ele voltasse atrás naquelas leis e voltasse a dar mais liberdade para as colônias, né? Não necessariamente separar, mas eles queriam mais liberdade para as colônias, retirar aqueles impostos do selo, do chá, né? E voltar as coisas como eram antes, né? Mas, então não tinha necessariamente um caráter separatista em 74, tá? Ela era uma proposta ao rei inglês para que ele afrouxasse a colonização.
Mas o Jorge III, na época, ele não vai aceitar essas propostas desse Congresso da Filadélfia, né? Congresso realizado ali na cidade da Filadélfia, né? E no estado da Filadélfia, né? E não vai aceitar e, como resposta, vai criar mais intolerância e vai apertar ainda mais, né? Vai responder de uma forma ainda mais truculenta, criando as chamadas leis intoleráveis, né? Então, o Jorge III, ele vai olhar as propostas do Congresso da Filadélfia lá no seu gabinete em Londres e vai falar, ó, isso é um absurdo que esses caras, esses colonos estão pensando. Os caras querem mais liberdade, isso é impossível. E eu, rei inglês, ainda vou criar as leis intoleráveis, que é justamente para acabar com qualquer tipo de pensamento, de atitude que queira questionar o poder absoluto aqui na Inglaterra, né? E aí, essas leis intoleráveis autorizam soldados a prenderem as pessoas, encontros, manifestações, né? Cerca de forma mais rigorosa e intolerante qualquer tipo de manifestação de crítica ao domínio inglês, né? E cria também as chamadas a lei do aquartelamento, né? Que dizia assim, todo soldado inglês tem direito a receber de algum colono norte-americano moradia e alimento pelo tempo que estiverem ali presentes, né? Então isso vai gerar na prática um atrito, né, no cotidiano entre soldados ingleses e os habitantes da colônia, né, que eram obrigados a dar moradia e alimento, né? E aí, boa coisa não pode vir, né? Porque você já tinha uma situação depois da festa do chá, da revolta do chá, que gerou um atrito forte entre os ingleses e os colonos, e agora essas leis intoleráveis estão tornando a situação mais insustentável ainda. E aí, como resposta a isso, você vai ter o segundo Congresso da Filadélfia. E nesse congresso, os colonos se reúnem novamente, né, e agora sim eles definem que eles querem realmente a independência, né? E o líder desse congresso da Filadélfia foi o Thomas Jefferson, né? Thomas Jefferson foi o cara que redigiu a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, né? Isso é, o texto dizia que as 13 colônias que iriam a sua independência da Inglaterra não iam aceitar mais nada da Inglaterra, e que iam criar seu próprio exército, e caso a Inglaterra não aceitasse, ela teria que entrar em guerra com os colonos aqui, e a coisa se resolveria dessa forma, né? Então, depois dessa declaração, em 76, você vai ter o início, tá, das chamadas guerras de independência, porque a Inglaterra não vai aceitar as propostas desse Congresso, né? É claro que não vai aceitar, e aí você vai ter as chamadas guerras de independência, que vão rolar até 1783, tá? Então, nessas guerras, você tem quase 8 anos de conflito. Os Estados Unidos, né, as colônias aqui americanas vão sair vencedoras, tá? Com o apoio da França e da Espanha, né? E por que o apoio da França e da Espanha, né? Lembre-se que na Guerra dos Sete Anos, a guerra tinha sido entre Inglaterra contra França e Espanha. Então, a França e a Espanha, como uma forma de retaliação, uma forma de revanchismo dessa Guerra dos Sete Anos, resolve apoiar as colônias americanas na sua guerra contra a Inglaterra. Então, a Inglaterra vai sair derrotada, e aí você vai ter os Estados Unidos já em 77, né,
com a Declaração de Independência, né, formalizada, a primeira Constituição escrita, ela vai ser validada, né, a partir de 77, mas é só em 83 que ela vai ser reconhecida, tá? Pela Inglaterra e por vários outros países, né? A França vai ser o primeiro país a reconhecer e depois vão vir vários outros, a Inglaterra entre elas, quando reconhece que sai derrotado, né? E olha só, você tem a Constituição dos Estados Unidos, que surge dessa declaração de 1776, 1777, mas ela só fica inteiramente pronta em 1787. Em 1787, essa declaração, essa Constituição fica pronta, né? Formalizando ali o novo país, Estados Unidos da América, né? Com um texto com fortes características do iluminismo. E entre as leis, né, entre os valores defendidos ali por essa Constituição, você tem muitas ideias que são próprias ali do iluminismo, como por exemplo a garantia da propriedade privada, né? Lembre-se que a propriedade privada é um valor muito defendido pela burguesia iluminista, né? Na Europa, então aqui garante-se a propriedade privada. Depois você tem a manutenção da escravidão. Aqui você já não tem um valor tão do iluminismo, né? Porque o iluminismo pregava a liberdade, mas não a liberdade para todos, né? No caso dos africanos escravizados, eles manteriam-se na condição de escravos. Isso vai durante anos ainda, tá? E aí você vai ter, nesse novo país também, o sistema de república federativa. Ou seja, cada estado, cada federação, né, tem o direito de elaborar suas próprias leis, tá? Então, se a Carolina do Sul quer criar, por exemplo, autorizar o porte que as pessoas andem armadas, então, o estado da Carolina do Sul tem esse direito de criar uma lei autorizando as pessoas a andarem armadas. Se o estado de New Hampshire cria uma lei dizendo que não pode andar a comprar armas, então não pode comprar nem vender armas naquele estado, tá? Então, a República Federativa concede bastante autonomia para cada estado. E, por fim, essa Constituição defendia muito os direitos e garantias individuais de cada cidadão. A ideia do individualismo, né? A ideia de que cada cidadão tem seus direitos, sua propriedade privada, e ele tem a sua liberdade individual de ir e vir para onde bem quiser, né? Então, isso aqui são os valores da Constituição dos Estados Unidos que perpassam, tá, muito do entendimento iluminista da sociedade, tá? Então, temos aí a Constituição dos Estados Unidos, tá? Aqui alguns filmes, tá, que abordam a independência dos Estados Unidos. Como o mais, eu não vi nenhum, não vi todos, né? O que eu vi, que é o mais famoso, é esse aqui com Mel Gibson, o Patriota, né? Que trata bem dessa guerra de independência aí. Se vocês conhecerem outros filmes, vocês podem sugerir ali na plataforma para a gente poder debater, ok? É isso aí, gente. Um abraço.